Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Bem, hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, a aula 1, que foi sobre células, né? E nós discutimos sobre as estruturas, as funções, os tipos, né, de células que nós temos na procariótica, eucariótica, animal e vegetal. E eu prometi a aula 2 para a gente detalhar um pouco sobre as organelas, ok? Bem, só para recapitular um pouquinho, eu fiz aqui com massinha de modelar que vocês podem estar fazendo também na casa de vocês. Aqui está a célula procariótica e a célula eucariótica, a animal. A vegetal eu vou deixar para um outro vídeo, ok? Bem, para relembrar as principais estruturas da célula, eu fiz essa brincadeirinha aqui, olha. Tá vendo? Essa parte amarela é uma bexiga e aqui dentro tem massinha de modelar também, que vai representar as estruturas celulares, tá? São as três principais estruturas, a membrana, o citoplasma e o núcleo, certo? Então, vamos lá. Essa parte aqui que eu vou cortar seria a membrana citoplasmática, ok? Foi. Então, nós temos aqui, olha, a membrana citoplasmática, que é a parte da célula que tem a função de selecionar substâncias que vão entrar e sair da célula, ok? Essa parte branquinha aqui é o citoplasma da célula. E eu vou cortar com essa régua aqui. Ao meio. Olha lá que legal. Vocês podem ver que lembra que um ovo cozido, né? Aqui, na parte interna, nós temos o núcleo e aqui o citoplasma, onde nós vamos encontrar as organelas. E cada organela vai realizar uma função importante na célula. Ok, galera? Pois bem, a aula de hoje vai ser sobre as principais diferenças entre uma célula procariótica e eucariótica e nós vamos discutir a função dessas organelas. Tranquilo? Então, agora nós vamos focar, vou retirar essa célula, nós vamos focar somente na célula procariótica. Beleza? Então, vamos lá. Então, galera, vamos começar, né, com a aula 2, a nossa segunda aula sobre célula, especificamente sobre a diferença entre uma célula procariótica e eucariótica, e nós vamos falar um pouquinho sobre as funções das suas organelas, tá? Aqui nós temos uma célula procariótica, como, por exemplo, uma bactéria, ok? Quais são as estruturas principais? Nós temos aqui, por exemplo, nessa região aqui, no citoplasma, nós temos o nucleóide, que é a região onde nós vamos encontrar o material genético, o DNA. E esse DNA aqui, nessa região do nucleóide, é denominado de DNA cromossômico, ok? Vocês podem perceber que o DNA cromossômico, ele está livre no citoplasma e ele não está envolto por uma membrana nuclear, que é a carioteca. Então, é essa a diferença entre uma célula eucariótica, como por exemplo essa aqui, que tem o material genético dentro do núcleo, e aqui nós temos a membrana nuclear, que é a carioteca, que vai envolver todo o material genético, que é ausente na célula procariótica. Então, o material genético, o DNA cromossômico especificamente, ele vai se encontrar livre no citoplasma celular, ok? Recapitulando, nós temos aqui o DNA cromossômico na região nucleóide
e este material não está envolto por uma membrana nuclear, que é a carioteca, então essa célula não possui núcleo. Nós temos aqui, ó, o plasmídio, que é o DNA plasmidial. Nós temos aqui a única organela denominada de ribossomo, que não é composta por membrana. Temos o citoplasma, membrana citoplasmática, parede celular, cápsula, flagelo, que é estrutura de locomoção, e as fíbrias, que têm a função muito importante na conjugação bacteriana. Tranquilo, gente? Ok. Então, como nós estudamos na aula 1, a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Tá? Cada célula possui uma forma diferente e uma função diferente no ser vivo. Tranquilo? E nós vimos também que a célula, ela possui dois principais tipos, tá? Nós temos a célula procariótica e a célula eucariótica. Então, qual a diferença clássica entre essas duas células? É que na procariótica o material fica livre no citoplasma, então nós não vamos ter núcleo, não tem núcleo. E na eucariótica o material vai ficar envolto por uma membrana nuclear, que no caso é a carioteca, então aqui tem núcleo. Ok? A célula eucariótica, por sua vez, possui dois subtipos, que é a animal e a vegetal. E a vegetal, ok? Agora nós vamos ver também a diferença em relação às organelas e as suas estruturas. Então, nós vamos começar com a célula procariótica, ok? Bora lá. Então, vamos começar falando sobre as estruturas da célula procariótica. O DNA cromossômico, ele fica na região que é denominada de nucleóide, como vocês podem observar aqui no esquema, tá? Esse DNA cromossômico é o DNA que está desprotegido, que não há a membrana nuclear envolvendo esse material, o DNA, ok? O material ele fica livre no citoplasma. Então, por isso que essa célula ela é procariótica, porque ela não tem núcleo. E qual seria a função do DNA cromossômico, que fica na região que denominamos de nucleóide? Ok? Qual seria a função? A função é codificar proteínas que são importantes para o funcionamento da célula. Então, todas as proteínas importantes para que a célula funcione adequadamente bem, o DNA cromossômico, ele vai codificar, essas proteínas. Bem, nós temos também o DNA plasmidial, que também é denominado de plasmídio. Plasmídio ou deu, ok? Pode ser denominado de plasmídio ou plasmideu, que são moléculas extracromossômicas circulares de DNA bacteriano. Vocês podem ver aqui o DNA plasmidial, né, que é o plasmídio, ele
é uma molécula extracromossômica circular, eu coloquei aqui duas no esquema, de DNA bacteriano. E esse DNA bacteriano, ele vai atuar principalmente em funções adaptativas da bactéria, por exemplo. São funções relacionadas com a sobrevivência da bactéria. Então, esse DNA extracromossômico circular, bacteriano, ele vai atuar principalmente em funções adaptativas, né? Funções adaptativas, como por exemplo, funções relacionadas à sobrevivência da bactéria, da célula, ok? Bem, aqui nós temos também, assim como na célula eucariótica, a presença da organela chamada de ribossomo. O ribossomo, ele tem a função de sintetizar, ou seja, produzir proteínas, que também vão ser importantes e utilizadas pela célula bacteriana, por exemplo. Tá? Que vocês podem observar aqui essas bolinhas de cor de rosa. E uma observação é que essas organelas, os ribossomos, eles são bem menores em comparação com os ribossomos presentes no citoplasma da célula eucariótica, ok? Então aqui eles são bem menores, essas organelas são bem menores. Na membrana plasmática das células procarióticas, gente, tem um detalhezinho. Nessa membrana, nós vamos encontrar moléculas da cadeia respiratória, ok? Se eu tenho moléculas da cadeia respiratória, eu concluo que a membrana citoplasmática da célula procariótica, ela vai estar responsável, essas moléculas, elas vão estar envolvidas, responsáveis pelo processo de respiração da célula. Então, na membrana citoplasmática da célula procariótica, tá? Nós vamos encontrar moléculas, vou botar aqui moléculas da cadeia respiratória que são responsáveis pelo processo de respiração celular. Ok? Bem, galera, vamos recomeçar aqui porque eu estava gravando, falando sobre a parede celular e depois que eu vi que a bateria da câmera tinha acabado. Então vamos recomeçar aqui. A parede celular, ela é uma estrutura da célula rica em peptídeos, glicanos, e vai realizar proteção. Então ela traz uma proteção a mais para a célula, ok? E nela também nós podemos encontrar fibras, e essas fibras nós vamos ver a importância delas na conjugação, ok? E a cápsula também tem uma função muito importante. Ela vai ajudar na adesão da bactéria às células do hospedeiro. Então vamos anotar essas funções importantes. Então, primeiro, ela vai aumentar o fator de virulência das bactérias.
das bactérias que patógenas, né, que causam doenças. Além dessa função, ela vai proteger a bactéria contra a desidratação. Vou botar o E aqui. E auxiliar na adesão da bactéria às células. Vou botar aqui hospedeira, ok? A célula do hospedeiro. Tranquilo, gente? Deixa eu subir aqui, que eu sempre esqueço. Vamos lá. Fíbrias. A função é garantir a fixação da célula. Vou abreviar aqui, tá? Procariótica na célula hospedeira. E, além disso, vai auxiliar no processo da conjugação. Então, as bactérias não apresentam nenhum tipo de reprodução sexuada, tá? Elas só vão se reproduzir através da reprodução assexuada ou através de recombinação genética, como, por exemplo, a conjugação, tá? E, por último, o flagelo. O flagelo é uma estrutura que vai auxiliar na locomoção da célula. Ok? Tranquilo, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Eu iria continuar, tá? Eu iria continuar falando sobre a célula eucariótica, mas eu acho que já foi muito conteúdo, é muita informação, então eu vou terminar aqui o vídeo e vou fazer um outro somente com as organelas da célula eucariótica, ok? Beleza, galera? Então, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Beijo!